Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, nação toda, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e aprovai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, não derramar sobre vós bênção sob medida por vossa causa. Repreendei o devorador para que não vos consuma do fruto da terra. A vossa vida no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra aqui em Malaquias, queria que vocês lessem depois, 3, do 8 ao 12, a palavra do Senhor está dizendo para o povo naquela época, o povo de Israel. Esse devorador, que a palavra do Senhor diz aqui, não é demônio. O devorador é naquela época. Deus está falando que estava tendo roubo no dízimo, estava tendo um tocante nas ofertas do Senhor, estava tendo um roubo. O seu próprio tinha sacerdotes que estavam roubando, pessoas estavam negando o dízimo naquela época. E Deus falou que para ser abençoado tem que ser fiel, entendeu? No dízimo, nas ofertas, para que não falte o alimento, para que o devorador não venha e trague as vossas lavouras. O devorador são gafanhotos. Gafanhotos não é demônio, é mentira. A igreja hoje ensina que são demônios, principalmente essas igrejas que focam só dinheiro. Mentira, não é demônio. Nenhuma passagem na Bíblia fala que é demônio. Não tem amparo bíblico que seja demônio. É para o povo daquela época, o povo que estava roubando os dízimos e as ofertas. E era lei, era mandamento para o povo de Israel, para que não faltasse mantimento por sacerdotes, você entendeu? Para as pessoas que eram na frente da casa do Senhor. Então, não é demônio igual os pastores usam aí como demônios, né? A maioria, principalmente nessas igrejas de heresias da teologia da prosperidade, não é demônio, é mentira, irmão. Isso aí é para te oprimir, isso aí é para roubar o que é seu, isso é para te colocar numa religiosidade, colocar o sistema da igreja no teu coração, você entendeu? No teu coração. Nessa época, aí você me pergunta, ô Márcio, José, e aí no Novo Testamento você tem alguma base bíblica que a gente tem que dar o dízimo? Moço, o dízimo é bom, você ajudar a igreja, né, para manter as coisas do Senhor. Nessa época é muito bom, tem que ajudar, mas pagar o dízimo não é bíblico. Hoje no Novo Testamento não há base bíblica que você precisa pagar o dízimo. Não há base nenhuma bíblica, né, que você precisa dar o dízimo. Não tem base nenhuma. Jesus, ele veio e cumpriu a lei toda. Ele foi circuncidado, ele pagou o dízimo. Até ele falou: o que adianta dar o dízimo a hortelã? Em Mateus fala: o que adianta dar o dízimo a hortelã e faltar-lhe outras coisas mais importantes, que é ter um coração bom, que é usar sabedoria, ajudar o próximo, ajudar as pessoas, amar as pessoas, levar o evangelho, levar ele verdadeiramente, o amor dele. Você entendeu? E Jesus cumpriu a lei. Como a Bíblia fala aqui em Mateus: não penseis que vim destruir a lei. Os profetas não vim para destruir, mas para cumpri-lo. Em verdade vos digo que nem o céu nem a terra passará de uma letra ou traço ou repetirá a lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus não veio abolir a lei, é a observância da lei, a missão de Cristo, o cumprimento, a palavra permanente do Senhor. Então Jesus teve que cumprir a lei. Você entendeu? Até ele pagou o dízimo. Até ele pagou o dízimo. Porque Jesus estava na lei. Ele foi circuncidado com 8 dias. Não é verdade? E na morte de Cristo em Atos, que onde começa o implantamento da igreja, né? Que começa quando Jesus teve a ascensão, já tinham 10 dias já que Jesus tinha subido. Aí começa o ministério, né?
Porque a igreja formou. Quem formou? Formou Jesus Cristo, plantou o seu reino. Você entendeu? Jesus Cristo plantou o seu reino. E a palavra do Senhor, a forma é a convenção, né? E a forma foi Jesus plantar o seu reino, entendeu? E depois plantou a igreja. Em Atos 2 fala que foi plantado a igreja, a descida do Espírito Santo na cidade de Jerusalém. Estavam todos reunidos na cidade de Jerusalém. Ali começou a propagação do evangelho. Em Atos 9, a reforma, né, da igreja começou com a convenção de Saulo. A convenção de Saulo. Saulo foi levantado para quê? Para fazer os princípios da doutrina de Jesus, a teologia da ascensão, a teologia que pela graça a gente vai ser salvo pela graça, não é verdade? Os princípios bíblicos, a justificação pela fé, né? A teologia que Paulo implantou, né? Que foi levantado por nosso Senhor Jesus Cristo. Ali começou a reforma da igreja, entendeu? E nisso não há na reforma, o apóstolo Paulo nos 3 livros foi a doutrina de Jesus que Paulo colocou, a reforma, a doutrina, os princípios bíblicos, né? Romanos, né? Entendeu? E Coríntios, até Coríntios, né? E tem em Coríntios, 2 Coríntios 2, 7, 9, 7 fala sobre o dízimo, que a gente não precisa dar o dízimo, a gente tem que dar com alegria, de acordo com o nosso coração, dar com alegria. Então o dízimo, não há nenhuma passagem bíblica depois da ascensão de Jesus que você precisa dar os 10%. Não existe base bíblica de nada na Bíblia, não existe base bíblica, não entendeu? Que você precisa dar o dízimo, é mentira. Pastor que anda te oprimindo, pastor que anda te cobrando dízimo, falando que você precisa dar o dízimo, é mentiroso. Não há base bíblica nisso, não tem base bíblica que você precisa dar o dízimo, mas tem a base bíblica que o apóstolo Paulo implantou nos princípios bíblicos levantados por Deus, que foi aqui em 2 Coríntios 9, 7. Deixa eu pegar aqui para me ver. Essa é uma base bíblica aqui, ó. Deus, cada um contribua segundo tiver o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Que Deus manda você dar com alegria. Não há versículo bíblico que você precisa dar o dízimo, os 10%. Não há. Não tem base bíblica para isso. O pastor que fala que tem que dar os 10%, ele é mentiroso. Isso é para te oprimir. Isso é para te dar opressão, meu irmão. Isso é o sistema religioso. Hoje, tá pensando que a salvação hoje é comprada. A salvação através de dízimo, igual o herege, o falso profeta, o R.R. Soares falou que quem não der o dízimo não será salvo. E ainda ele pegou Malaquias, aquela parte que eu expliquei, que Deus está falando para o povo de Israel, está falando dos gafanhotos, as pessoas estavam roubando o dízimo do Senhor. O Senhor falou, tem que dar certo, porque que eu mando a lavoura boa para que os gafanhotos não venham e comam. Ali era para o povo de Israel, os gafanhotos, e tem que honrar o Senhor. Estava tendo roubo nos dízimos, e o herege do falso profeta do R.R. Soares pegou dizendo que quem não der o dízimo não será salvo. Ele pegou outra passagem em Coríntios, que os ladrões não herdarão o reino de Deus, convertendo a Bíblia, você entendeu? Aniquilando uma verdade bíblica. As pessoas hoje vivem opressão por causa do dízimo. Não é bíblico, meu irmão. Não precisa dar o dízimo 10%. Não existe no Novo Testamento, no Novo Conceito, não há base bíblica para nada. Você entendeu? A salvação é comprada hoje. Mas vocês pensam que a salvação só era comprada? É comprada hoje? No dízimo? Diz que quem será salvo quem dá o dízimo. Tá pensando que é só hoje? Depois da deforma dos protestantes da igreja, quando Constantino se converteu ao cristianismo, e as pessoas pensavam que ia ficar bom, mas não ficou bom, ficou pior. Porque as pessoas não convenciam, não convertiam, não entregavam a vida a Jesus, porque a religião naquela época, depois que Constantino, no século IV, quando se converteu Constantino, a religião da época foi proclamada o cristianismo, e nisso não havia. Aí começou a deforma, começou a religião romana, grega, a penetrar no cristianismo. Aí começou, aí onde surgiu a igreja católica. Aí surgiu
um herege tipo R.R. Soares, o Papa Leão, Papa Leão, né? O nome do Papa Leão X. Isso aí foi no século X que ele surgiu, o Papa Leão. E ele fez ele fez um documento na época de Constantino, que nessa época que era a igreja, surgiu a igreja católica. Ele fez um documento que chamava indulgência, né? O documento chamava indulgência. O documento indulgência tinha que comprar. Ele estava a fim de fazer a Basílica de São Pedro, o Papa Leão X. Aí ele fez esse documento, só que as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Nem padre tinha acesso, era só os grandes cardeais e o Papa tinha acesso à Bíblia. E nisso as pessoas estavam enganadas. E tem que comprar esse documento chamado indulgência para ser salvo. Ele colocou isso. Você entendeu? E hoje a salvação é pelo dízimo também. Igual o herege do R.R. Soares, que virou um Papa Leão também. Papa Leão não tem nada. Papa malandro, né? Esperto. Serpente. Não é verdade? Então, no Novo Testamento não há base bíblica de 10%. Você não precisa dar o dízimo. Se você não der o dízimo, você será salvo, irmão. O herege do R.R. Soares falou isso. Tem pastores falando aí que você que não dá o dízimo, você não tem fé. Isso é mentira, isso é heresia. Heresia. Porque o próprio apóstolo Paulo fala que eu mostrei para vocês, 2 Coríntios 9,7, que você tem que dar com alegria. Quem quiser contribuir, contribui com alegria, não por necessidade. E é de acordo com o seu coração. O próprio apóstolo Paulo falou, que eu falei para vocês, que o princípio da igreja foi o quê? Atos 2. A forma foi quem? Jesus Cristo. Ele implantou o seu reino. A igreja, quem foi que fez a igreja? Como começou a igreja? Atos 2. A descida do Espírito Santo. Aí começou a proclamação do Evangelho. Os princípios. Quem Deus levantou para fazer os princípios bíblicos? Não, os princípios bíblicos não. A doutrina da igreja do Novo Testamento. Quem foi? O apóstolo Paulo, a conversão de Saulo. Ele se converteu. E Saulo foi um homem doutrinário, um homem que fez as doutrinas, as teologias. Você entendeu? E nisso ele falou, lá em 2 Coríntios 9,7, que quem quiser contribuir, contribua de acordo com o seu coração e dá com alegria. Não há 10%, não tem nenhuma passagem bíblica que você precisa dar os 10%. Nada. E a Bíblia fala, em Atos 2,42, perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, a doutrina dos apóstolos. Então, não tem de dízimo você dá 10%, é mentira. O pastor que está usando aí, isso é tudo mentira. Tudo o sistema religioso dessas igrejas. O sistema religioso da igreja da teologia da prosperidade é assim. O bispo fica na capital do estado, distribui as igrejinhas no interior. Nisso eles arrecadam, depois cada pastor é assim o sistema da igreja. Olha o sistema, você vê como é. Como eles são malandros, são pensadores em dinheiro. O bispo ele fica na capital, tipo Bahia, né? A igreja mundial é assim. O bispo fica em Salvador. Aí a igreja mundial, a sede do estado, aí distribui as igrejas para o interior. Aí em cada micro-região fica não é bispo não, é um pastor regional, chama-se pastor regional. E nesse pastor regional, tipo na Irecê são várias cidades, são mais de 1 milhão de habitantes, né, na região todinha de Irecê. A sede é Irecê. Aí distribui Ibipeba, Ibititá, tem igreja mundial, tal, e vai distribuindo as igrejas. Aí nisso eles arrecadam o dízimo, passa para o pastor regional, do pastor regional faz as despesas, o restante leva para Salvador. Olha como é que é o pensamento deles. Tudo na base de dinheiro. E cobrando dízimo. Eles falam que o devorador é o demônio. É mentira. Esse devorador no Antigo Testamento, de conceito, era para devorar a safra dos israelitas que estava roubando dízimo, entendeu? E Deus falou, não roube, para que a safra seja boa, para que eu não mando, para que eu te proteja do devorador. O devorador o que? É os gafanhotos, as pragas. E as pessoas hoje estão entendendo totalmente errado. Hoje quer usar a Bíblia, pastores falando que se você não dá o dízimo porque você não tem fé, mentira. Você não precisa de dízimo para ter fé. Isso é mentira. Você não precisa de dízimo para ter fé.
Você não precisa de dízimo para você viver. Você precisa ser fiel ao Senhor. Você precisa ser grato ao Senhor. Você precisa dar com alegria. Você precisa dar a sua oferta, o seu dízimo. Se quiser dar os 10%, amém. Se você não quiser dar, glorificado seja o nome de Jesus. Tanto faz se você dá ou não dá. Você tem o que o apóstolo Paulo nos ensina, o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina está em 2 Coríntios 9,7. Está em 2 Coríntios 9,7. E eu vou ler de novo, porque o apóstolo Paulo fala para as pessoas, né? Para a gente, o que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, o que o apóstolo Paulo fala sobre o dízimo. Cada um contribua segundo tiver o propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama quem dá com alegria, mas dá com alegria. O apóstolo Paulo fala 2 Coríntios 9,7. Então não temos 10%, meu irmão. O dízimo não é bíblico. O dízimo você dá de acordo com o seu coração, dá com alegria, o que você quiser. Aí tem pastores oprimindo as pessoas para dar dízimo. É mentira. Você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a dar nada. Parece que a salvação é comprada também, igual o Papa Leão X, no século X, né? O Papa Leão X fez o documento de indulgência. Você tá pensando que é só naquele tempo que comprava a salvação com dinheiro? Hoje também compra. Naquela época também comprava também, no século X. Você entendeu? No século X comprava também. Olha aí o Papa Leão X. Lá tá. Ele fez um documento de indulgência, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E hoje já tem acesso à Bíblia. Então os 10%, meu irmão, se você der, amém. Se você não der, amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Você tem que dar de acordo com o seu coração. O que o apóstolo Paulo fala. Ele foi o homem doutrinário. Foi Deus que levantou ele para fazer a reforma na igreja. Depois da ascensão de Jesus. Atos 9. Você pode ler o livro de Atos todo. Os três livros que o apóstolo Paulo coloca as doutrinas que Cristo colocou lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Tem 3 livros bíblicos que falam a doutrina de Jesus, do apóstolo Paulo falando. E foi o homem que Deus levantou para ele explicar a justificação pela fé, que a salvação é só os Cristo. A salvação não é pelo dízimo, a salvação é só o Cristo. Nós não precisamos botar Jesus mais o dízimo. Não precisamos disso. Então, meu irmão, fique em paz. Se você não der o dízimo, você será salvo, meu irmão. Continue contribuindo com a igreja, ajudando. Mas se você não der os 10%, amém, glorificado seja o nome de Jesus, que vale que você dá com alegria, igual o apóstolo Paulo fala, cada um contribua de acordo com o seu coração e dê com alegria. Essa é a base bíblica. Você não é obrigado a se dar dízimo 10%, é mentira. Você não é obrigado a dar oferta, é mentira. Mentira, você dá de acordo com o seu coração, dá com alegria. Você contribua com alegria de acordo com o seu coração. Para com isso, não vai nessa expressão desse sistema de igreja religioso, não. Esses pastores querem botar o sistema no teu coração, na tua alma, quer te enganar, que só pensa em dinheiro, sistema de religioso. Você vê que na presbiteriana o sistema do dízimo é tudo coisa de homem, tudo coisa de hierarquia de homem, coisa de homem. Tu entendeu? Que o dízimo lá é 10%, acho que tem que pagar os 10% até para o outro sistema lá da igreja. Lá é um negócio lá interessante. Viu? Pro Supremo, acho que tem que pagar um dízimo. Depois vou dar uma estudada sobre o sistema aí, que não tá na Bíblia, né? Não tá na Bíblia, para mim não significa nada. O que eles falam, que tem que contribuir pro Supremo, pro pastor, pro sistema da igreja presbiteriana. Você tem a igreja presbiteriana de Lapão, tipo assim, ela paga 10% do dízimo, todo arrecadado pro Supremo. Tem que pagar 10%. Tipo assim, a igreja presbiteriana de Lapão arrecada tudo, ela tem que também contribuir, a igreja contribuir para o Supremo 10%. Tu entendeu? Tudo arrecadado, tem que dar uma parte. Então é sistema de homem, irmão, tudo coisa de homem. Se você não der o dízimo, você será salvo. Se você der o dízimo, será salvo do mesmo jeito. O que importa é você ser sincero. A salvação é só os Cristo. Você não depende de dízimo. Você não depende de nada. E o devorador que a Bíblia fala não é demônio. É gafanhoto. Naquela época lá que o povo estava roubando dízimo. As pessoas pensam que é demônio. Deus não vai fechar as portas para você. Deus não vai trancar nada para você. É mentira. Mentira. Isso é mentira. Que Deus vai trancar as portas. Deus você vir na miséria. Mentira. Isso é mentira. O que Deus quer que você é que você se arrependa. Você crê nele, queira o Senhor, que Deus quer que você creia nele, Deus quer que você ande certo com ele, quer que você ande íntegro com ele, né? Que adianta você dar o dízimo ao hortelã e não fazer as coisas principais igual Jesus falou? Que adianta isso? Não precisa. Deus quer que você tenha um coração sincero diante dele, que seja sincero. Então, meu irmão, não se oprime. O dízimo se dá de acordo com o seu coração, igual o apóstolo Paulo falou aqui em 2 Coríntios 9,7.
Não é obrigado você dar 10%. Não tem na Bíblia, não existe na Bíblia, no Novo Concerto. Não tem na Bíblia você dar 10%. É mentira, é heresia, é heresia. Você dá de acordo com o seu coração, contribua com alegria, como o apóstolo Paulo falou. O homem que Deus levantou para o princípio da doutrina de Cristo depois da ascensão de Jesus. Atos 9. Você lê mais a Bíblia, meu irmão. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.